Olá, pessoal, como vocês estão? Voltamos aqui para começar um novo tópico, que também será dividido em dois vídeos, por uma questão de deixar os vídeos menores. Estou tentando deixar menor. Mas o tópico de hoje é interação emocional, tá? É um tema bastante relevante nos dias atuais, em que a experiência do usuário é algo que deve ser tão considerado por designers de interação, design de experiência do usuário, ou engenheiros de software como um todo. E lembrando que é o quinto capítulo do livro, o penúltimo que nós estudaremos, e que vamos começar agora. Então, uma pena que não estejamos juntos, porque essa aula e a próxima, na verdade, a gente tem duas aulas sobre esse assunto. Geralmente eram aulas muito interessantes, a gente apresentava alguns vídeos, fazíamos alguns dinâmicas em sala de aula, mas, infelizmente, esse semestre teremos que fazer um pouco à distância. Então, um pequeno overview, falaremos um pouco sobre emoções e experiência do usuário. Então, novamente, voltaremos para aquele tópico, os objetivos de usabilidade e os objetivos de experiência do usuário, ou até mesmo em pensar a experiência do usuário como algo que abarca também os objetivos de usabilidade. O que são interfaces expressivas, o que são interfaces frustrantes, tá? Tem muita gente que diz, é claro, interface expressiva é uma interface que pisca, que é muito colorida, que é muito densa, não, tá? Os princípios de design, as heurísticas de Nielsen, todos os objetivos de usabilidade, experiência do usuário, não devem ser deixados de lado quando a gente trata da interação emocional. Então, a questão da simplicidade, da intuição do usuário, da facilidade de uso, nunca deve ser deixada de lado. Então, ser expressivo não é estar povoado e estar cheio de informação na tela, não. Muito pelo contrário, tá? Falaremos um pouquinho sobre tecnologias persuasivas e mudanças de comportamento, né? Algo também que se tem trabalhado muito, inclusive, numa mescla entre profissionais de computação, de publicidade, de marketing, como um todo, é algo que vem, inclusive, gerando muitas discussões éticas, que não vem ao caso de a gente discutir aqui na disciplina, mas, por exemplo, no mestrado, na disciplina do mestrado, que a gente aborda também esse tópico, a gente discute algumas questões de ética envolvendo essa questão da persuasão, da interface que objetiva persuadir o usuário ou cliente a fazer algo baseado nas questões de interface realmente. Falaremos um pouquinho de antropomorfismo e até mesmo de zoomorfismo, que são questões também relevantes, especialmente se a gente estiver trabalhando com alguns países que têm o hábito de trabalhar com essas características nas interfaces, no que tange a questão emocional ou emoção como um todo. Então, quando a gente fala de interação emocional, tá, de considerar a experiência do usuário na sua plenitude, começando desde antes do usuário interagir efetivamente com o sistema computacional, mas ele ainda está na memória, está no pensamento, na expectativa, até o momento que ele interage propriamente dito. E quando ele passa a não interagir mais, a memória que fica na cabeça dele, de curto prazo ou de longo prazo, toda essa experiência do usuário, a gente tem que considerar questões que vão além dos objetivos de usabilidade, né? Quais são os objetivos de usabilidade que a gente já estudou lá desde o primeiro capítulo e que são importantes, tá? Todo projetinho que eu passar para vocês, eu vou fazer questão de colocar os objetivos de usabilidade, os objetivos de experiência do usuário e os princípios de design, que são coisas que profissionais de computação, profissionais da área de engenharia de software, de ciência da computação, não podem esquecer jamais. Quais são os objetivos de usabilidade? Eficácia, a interface tem que ser eficaz, eficiente, segura, ter boa utilidade, fácil de aprender e fácil de lembrar. Tá? Então, esses são os objetivos de usabilidade que vêm sendo discutidos desde a década de 80. Então, temos que considerar a questão de aprendizagem, obviamente. O quão fácil é para o usuário realizar uma tarefa básica na primeira vez que encontra o design. Tem muita gente que, quando vai abordar a questão dos objetivos de usabilidade, costumam abordar a questão do quão fácil é aprender de uma forma, considerando questões psicológicas e tal. Para mim, é muito claro. Na minha opinião, a questão mais relacionada em relação ao design de interação com a questão da aprendizagem, ao meu ver, é a interface ser o mais simples possível. Por quê? Quanto menos coisas eu coloco na interface, especialmente coisas que eu sei que 98% dos usuários jamais
sequer pensarão em utilizar, quanto mais utilizar. Então, quanto menos coisas eu coloco, mais intuitivo e mais simples vai ser a minha interface. Consequentemente, de cara, isso indiscutivelmente vai ser mais fácil de aprender a utilizar. Afinal de contas, a grande maioria dos usuários, eu não vou citar porcentagem, porque eu não tenho esse dado, mas não utiliza manual, tá? Não gosta sequer de quando um sistema novo é apresentado, aquele wizard que aparece no começo do sistema, querendo apresentar quais são as funcionalidades do sistema. Ele já fecha aquilo direto e quer usar o sistema e simplesmente realizar a tarefa que ele iria realizar. Ou seja, ele quer aprender usando. Então, para aprender usando, a interface tem que ser o mais simples possível. Por isso que a questão de aprendizagem está muito relacionada com a questão de memorabilidade, né? Que é o quão fácil é lembrar. E o quão fácil é lembrar vai naquela dicotomia que a gente tem que considerar, que é a questão do reconhecimento e a questão da memorização, tá? A gente não tem que considerar que o usuário ele vai memorizar as coisas, porque a memória, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, ela é limitada do usuário. A gente quer que ele reconheça. Então, utilizar uma boa navegação, uma boa estrutura de menus, de submenus, agrupamentos, tudo isso facilita o quê? O usuário reconhecer, tá? Onde determinada tarefa, determinada atividade vai estar, ou ele deve conduzir para poder realizar aquela tarefa, do que ele tem que memorizar. Tá? Então, essas questões são muito importantes e eu faço questão de frisar novamente, porque devem ser consideradas. Eficiência, eficácia, o sistema tem que realizar aquilo que ele se propõe a fazer. Tá? E eficiência é que, para algumas tarefas, ou pelo menos para a grande maioria, ele deve considerar, por exemplo, usuários que são experientes e quer realizar aquela tarefa de uma forma mais rápida, talvez. Não só realizar, porque realizar por si só é eficaz. O sistema está sendo eficaz se eu estou permitindo que o usuário faça aquilo. Mas se eu considero, por exemplo, realizar aquela atividade clicando 8 vezes em vários itens de menu e mais em 2 links para o usuário que é inexperiente e precisa ser guiado. Mas, ao mesmo tempo, eu dou um atalho para aquele usuário experiente, eu estou fazendo com que eu ofereça eficiência na execução daquelas tarefas. É o caso do OneClick, lá da Amazon, que hoje em dia virou um padrão de projeto. Tá? Erro também, a questão da segurança, do seguro, tá? A questão de tratamento de erros é tão importante. Lembra, em 2 situações. Quando é que o erro deve ser considerado? Tanto a gente deve oferecer restrições ao sistema, que restrição é um princípio de design. Quais são os princípios de design? Visibilidade, feedback, consistência, restrição, affordance e mapeamento. Quem não lembra, vá lá no capítulo 1 e dê uma relembrada. Também isso é coisa essencial para um estudante e para um profissional de engenharia de software e de ciência da computação. Então, quando eu ofereço restrições, tá? Ou até mesmo funções de autocompletar, coisas do tipo, eu estou fazendo com que o usuário evite errar. Tá? Errar, pessoal, não é bug, não. Tá? Errar é frustrar o usuário, é fazer com que ele realize um monte de passos e não atinja o objetivo que ele queria. Isso é uma questão de usabilidade, isso é uma questão de experiência do usuário. Tá? Então, eu tenho que restringir para deixar o sistema o mais simples possível, somente oferecendo aquelas tarefas que ele pode realmente ter o perfil de utilizar, mas, ao mesmo tempo, mesmo fazendo tudo isso, pode ser que o usuário faça uma sequência de passos para realizar uma ação e ele simplesmente se confunda e não seja aquilo que ele queria. E ele possa voltar para home, para começar tudo de novo, possa reconhecer que ele não chegou onde ele queria. Então, tratar o erro. Então, tanto eu tenho que prevenir quanto tratar. Mas, além de tudo isso que eu falei, que são os atributos de usabilidade, eu tenho que oferecer ao usuário satisfação. Quão agradável é usar o design? Eu lembro, eu já disse a vocês, eu acho. Talvez não agora nas aulas à distância, mas quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, que era... Quando eu comecei a estudar IHC, isso em 2000, 2001, estava começando IHC no Brasil, graduação sequer existia IHC na graduação, era no mestrado que eu estava utilizando, que eu já trabalhava com isso, ninguém ousava comentar a questão de o quão agradável, o quão prazer
uma interface oferecia ao usuário. A gente estava muito preocupado com essas questões de usabilidade, mas com o tempo foi passando e viu que essas questões de satisfação também eram tão importantes quanto a usabilidade. Então, é meio que aqueles objetivos de usabilidade, eles foram abraçados por essa questão de oferecer uma interface agradável, com boa satisfação, que ofereça prazer ao usuário, tá? Mas, ao mesmo tempo, deixando segura, com eficiência, com eficácia, ou seja, tentando balancear aquele trade-off para oferecer esses dois conjuntos de características aos usuários e às interfaces. Então, por isso, os designers gráficos, que é uma profissão tão importante, que complementa tanto a questão dos engenheiros de software, dos engenheiros de experiência do usuário, devem trabalhar juntos, e eles sim, esses designers gráficos, até mesmo algumas pessoas de publicidade, conseguem mexer muito nessa questão psicológica de deixar uma interface bacana, com excelente estética, complementando todo aquele trabalho da compreensão da necessidade do usuário, que o profissional de UX já fez, de interface do usuário já fez, de fazer os sketches, de prototipar, de avaliar com o usuário, de voltar, mas também, obviamente, dando aquele tchan de uma estética muito agradável para que a gente possa atingir ao todo a emoção do usuário. Então, emoções e experiência do usuário. A IHC tem sido tradicionalmente projetada para sistemas eficazes e eficientes, foi o que eu acabei de dizer. Agora, precisamos projetar sistemas interativos também que façam as pessoas responderem de certas maneiras. Por exemplo, ser feliz, ser confiante, aprender, ser motivado, tá? Não é à toa, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia é gamification, né? O que é gamification? É trazer exatamente algumas mecânicas dos jogos, dos games, tá? Para os sistemas computacionais como um todo interativos. E por que a gente está fazendo isso? Alguém já viu um gamer jogando algum jogo sem estar altamente motivado, engajado, envolvido, inclusive passando horas e horas em videogame? Quem nunca? Tá? Meu filho, por exemplo, talvez alguns de vocês. Então, por que não aprender com eles e trazer algumas mecânicas dessas para aplicar em alguns sistemas computacionais? Isso mostra a nossa vontade, o nosso interesse em oferecer emoção e uma boa experiência ao usuário, independente do sistema computacional que ele está utilizando. Afinal de contas, por que não oferecer uma boa experiência do usuário àquele cliente, aquele funcionário que passa 8 horas na frente do computador, trabalhando num banco, tá? E olhando aquelas interfaces horrorosas feitas em clipper, preto e branco, tá? É justo isso? Ele é obrigado a usar aquilo ali, porque ele não tem opção. Tá? Porque muitas vezes a gente usa o sistema por falta de opção, mas às vezes a gente tem a opção. Então, se a gente tem a opção, mais ainda, mais um motivo para a gente oferecer uma melhor experiência possível ao usuário. Inclusive, desde antes de começar o uso do sistema. Eu estou participando de um projeto agora, que é um projeto grande, que vários organismos participam, inclusive a ONU, que é um organismo da ONU, que é o FIDA, e a gente está desenvolvendo um sistema computacional, na verdade é um web page, que vai reunir um conjunto de informações de questões do semiárido, tanto é que é capitaneado pelo INSEE, pelo Instituto Nacional do Semiárido, e a gente está fazendo, a gente já terminou o layout mestre do sistema, um designer fez, depois de a gente coletar todos os dados junto aos usuários, e agora a gente vai começar a desenvolver propriamente o website. E uma coisa interessante é que nas reuniões com vários stakeholders, com engenheiros, com agrônomos, com pessoal de marketing, com o pessoal da computação, a gente percebeu que a gente tinha que dar um jeito de levar os usuários até a plataforma. E a forma de fazer isso era tentando motivar os estudantes, os usuários, que são diferentes, são desde agricultores até mesmo investidores internacionais. E a gente queria bolar uma forma da gente tentar, antes do usuário interagir com o sistema diretamente, ter a experiência diretamente, ele criar uma expectativa sobre aquela plataforma e desejar utilizá-la. Ou seja, eu estou pensando na pré-experiência, ou seja, na expectativa que ele gera antes de experienciar aquela plataforma ou aquele sistema computacional. E para isso a gente vai desenvolver alguns videozinhos de 20 segundos com animação para rodar nas redes sociais de modo que ele se motive, ele se engaje para poder acessar a plataforma. Ou seja, eu estou pensando de alguma forma na pré-experiência do usuário, que é... Porque, na verdade, a experiência do usuário ela começa antes e acaba após o uso do sistema. Alguns objetivos de experiência do usuário, a gente já falou, tá? Alguns desejáveis: satisfatório, agradável, atraente, prazeroso,
excitante, interessante, prestativo, motivante, desafiador, melhora a sociabilidade, apoia a criatividade, cognitivamente estimulante, divertido, instigante, surpreendente, recompensador e emocionalmente gratificante. Então, veja que são todas... todos são objetivos, são aspectos muito subjetivos, inclusive, difíceis de pensar em construir algo para atingi-los. Eu não vou dizer que é fácil, tanto é que não se projeta experiência do usuário, a gente projeta sistema computacional objetivando conseguir uma boa experiência, mas tem algumas características e algumas questões que, se a gente se preocupar, a gente consegue atingir essa boa experiência, tá? Uma delas, eu volto aqui a admitir, que é a questão da estética. Então, a estética é muito importante, porém, ela sozinha não vale de nada, tá? Se a gente tiver uma boa estética e todos os objetivos de usabilidade não tem eficácia, o sistema não tem utilidade, tá? Não ser seguro, não sempre priorizar a memorização ao invés do reconhecimento, não ter uma boa navegação, de nada adianta se eu tiver uma estética maravilhosa, tá? Eu já utilizei um sistema uma vez que, quando eu entrei no sistema, eu fiquei impressionado, que era altamente simples, tá? Quase tanto o search do Google, que é simplesmente um text field com um label, um nome search, e depois que eles foram acrescentando outra coisa. Isso é o máximo da simplicidade e da boa experiência, mas o sistema era bem simples, alguém me recomendou, não, é super simples, só tem um botão para entrar e depois você entra. A questão é que era tão simples, era tão bacana a estética, o negócio se movimentava. Eu fiquei tão vidrado daquilo, mas eu não conseguia usar o sistema, que eu não sabia onde é que clicava. Ele era tão disruptivo, tá? Não considerava a consistência, o senso comum do que a gente está acostumado, que eu não conseguia utilizar. Adianta isso? Também não, tá? Alguns aspectos indesejáveis, desculpa, tá em inglês aqui, eu vou consertar. Chato, frustrante, fazer se sentir culpado, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E isso a gente se discute na IHC há décadas, tá? Que é o seguinte, a gente, o usuário, especialmente o usuário inexperiente, que é a grande maioria dos usuários que utilizam sistemas computacionais que nós desenvolvemos, ele tem o hábito de se sentir culpado quando ele não consegue realizar uma tarefa, achando que a culpa é dele. E não é culpa dele nenhuma, a culpa é nossa. A culpa é absolutamente nossa, que fez um sistema que não era usável, que não tem uma boa usabilidade, uma boa experiência do usuário. Por isso que é importante testar o sistema, a questão da usabilidade, da experiência do usuário, ao longo do processo, em iterações, para que a gente evite uma culpa dessa. Claro que uma culpa dessa só existe quando o cara é obrigado a usar o sistema. Porque se ele não for obrigado a usar o sistema, meu filho, ó, tchau e bênção. Ele mais nunca quer nem ver aquela criatura na frente dele. Porque tem outra opção. Né? Ninguém tem dúvida disso, né? Que tudo que a gente vai fazer, a gente tem 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 1.000 ou 1 milhão iguais para a gente escolher. Irritante, infantil, aqui são coisas importantes, muito relacionadas com a experiência do usuário, tá? Muito relacionado com a interação emocional, muito relacionado com antropomorfismo, muito relacionado com zoomorfismo, a gente vai falar um pouco sobre isso no final, muito relacionado com paternalismo. Tem muitos designers, tem muitos engenheiros de software que acham que uma interface com uma boa experiência do usuário é aquela interface que abraça o usuário e diz, meu filho, vem aqui, vou te botar para dormir, vou te ensinar a usar o sistema, pegando na tua mão. Não. Eu odeio interface assim. Eu acho que quase todos vocês também. Porque nós somos especialistas, a gente trabalha com computação, então a gente, pelo contrário, a gente quer o mínimo de interferência possível. A gente quer o mínimo de clipezinho se mexendo e dançando como o Office fazia naquele clipe, querendo dizer o que é que a gente ia fazer, tá? Então, na verdade, mas tem interface que é recomendado fazer isso? Tem. Tem algum grupo cultural, algum tipo de país que gosta desse tipo de interface? Tem. A Ásia, por exemplo, gosta. O Japão gosta. Então, por isso que é importante conhecer muito bem o usuário, o persona que a gente vai desenvolver para poder considerar tudo isso, tá? Então, aqui é um exemplo que o livro traz. Na verdade, essa empresa é o UFO, ela ainda existe, é uma empresa americana de grande sucesso, vocês podem entrar lá na UFO. E qual foi a grande sacada deles? Eles, na época que foi criada, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, os formulários na internet, na web, e até no mobile mesmo, o app na época, eram muito ruins.
tá? Tinha uma experiência horrorosa. Talvez até uma boa usabilidade, dependendo do caso, se fosse bem feito. Porque formulário é um... Você pega um formulário... Olha, deixa eu dar uma dica a vocês. Toda vez que você for fazer um trabalho de fazer uma avaliação de uma interface e alguém que esteja conduzindo a dinâmica disser, pode escolher que tipo de interface vai fazer, vá para formulário, que não tem lugar melhor para achar erro e achar problema do que em formulário. Então, até os formulários, tem formulários bons, obviamente, com uma boa usabilidade, mas com uma péssima experiência do usuário. E olha o que o fundador da empresa disse. Meu objetivo era projetar o UFO para se sentir como algo que a Fisher-Price faria. Quem não tem filho e não sabe o que é Fisher-Price é uma empresa mundial de fazer brinquedo para criança. Brinquedos caríssimos, mas que tem uma experiência fenomenal. Tá? São altamente coloridos, simples de usar, com excelente qualidade, seguros, etc. Então, ele associou, olha só, a Fisher-Price com o formulário. E ele criou essa empresa e ele faz formulários realmente fantásticos e muito bacanas. Então, falando um pouco sobre interação emocional, o que nos faz feliz, triste, irritado, ansioso, frustrado, motivado, delirante e assim por diante. Tá? Traduzindo isso em diferentes aspectos da experiência do usuário. O que é que nos faz isso? Várias coisas. Tá? Muitas vezes, alguma coisa me deixa frustrado que não deixa você. E assim vai. Então, por isso que, quando a gente trabalha com interface de propósito geral, é tão difícil agradar a todos. Mas se a gente não agrada a todos, a gente tem que agradar pelo menos a grande maioria, ou, se a gente não... E mesmo agradando a grande maioria, não ficar enchendo a interface, colocando na interface coisas que agradariam uma pequena quantidade de usuários e desagradaria a grande maioria. Tá? É melhor a gente deixar os usuários menos felizes, tá? Mas que consiga realizar as tarefas com facilidade, com até uma certa eficiência, tá? Do que frustrá-lo por coisas desnecessárias que a gente coloca na tela. Tem até um Steven Krug, esse livro é muito bom, por sinal a gente vai utilizar ele a partir da próxima aula, já na parte de interfaces, que ele diz o seguinte: toda vez que você fizer uma interface, tanto texto, quanto menus, quanto imagens, ele diz o seguinte: faça a primeira versão, depois começa a revisar, porque de cara, da primeira vez que você fez até o final, você dá para cortar 50%. Olha que exagero que ele diz. Mas ele não diz isso à toa, não. É porque ele diz baseado em muita experiência que ele tem na vida dele como engenheiro de software, como designer de interface. Então, na verdade, tudo que a gente faz, a gente pode ler, reler, que a gente tem como diminuir muito a densidade de informação que tem naquela tela ou que tem naquela interface, tá? Tanto de texto, quanto de imagem, quanto de tudo. Porque lembre, o usuário não é um livro. Ele pega o livro na cabeceira e vai ler página por página. Não, o usuário ele vai numa navegação, como a gente falou na aula passada, ele faz aquela olhada, muitas vezes no sentido do padrão F, ele dá uma olhada e ele quer rapidamente identificar o que é que ele vai fazer. Então, ele vai para a interface com um propósito. E ele faz aquela leitura rápida. Primeiro ele olha na parte de cima do F, porque ele vai na navegação principal. Depois, muitas vezes, ele olha na vertical, no lado esquerdo, que é, muitas vezes, uma navegação secundária que a gente tem nas interfaces. Não necessariamente, mas muitas vezes tem. A gente faz outra leitura na segunda parte do F, que é a primeira parte do texto. Ou seja, adianta eu ter 500 linhas de texto ou descer bem muito? Não adianta nada. A não ser que seja uma interface realmente informativa. Tá? Em que o objetivo realmente é informar com várias sessões e que a gente sabe que tem que ir descendo para ir vendo tudo. Mas se não, se for uma interface funcional em que ele vai lá para realizar tarefas, não, tem que ser a mais simples e lembrando que não pode ter texto demais e muita informação, porque senão ele não vai conseguir ver e enxergar o que ele quer. Tá? Por que as pessoas se apegam emocionalmente a certos produtos? Por exemplo, animais virtuais. Tá? Isso é uma questão que a gente... Por que a gente se apega a algumas interfaces e a outras não? Ou até mesmo a certos produtos. Tá? Porque os produtos da Apple têm uma garantia muito maior dos usuários se manterem clientes dele por muito tempo. Por que será que isso existe? Muito pelo design. A gente já sabe que a Apple tem um grande investimento em design, muito grande mesmo. Isso vem de Steve Jobs. Tá? Ele era um aficionado por design. Mas talvez não seja só isso, alguém poderia achar, não, não é só isso, não, é porque ele prende
ele prende você por uma questão de intercambiar entre produtos e você meio que não consegue se livrar dele porque suas informações estão armazenadas. Bem, eu não vou querer questionar aqui, mas indiscutivelmente que a interface, as interfaces e o design dos produtos da Apple, eles são diferenciados. Os robôs sociais podem ajudar a reduzir a solidão e melhorar o bem-estar? Tá? Robôs sociais, robôs virtuais? Certamente. Tá? Tem países do mundo que robôs sociais são muito utilizados. Novamente, falo do Japão e alguns países asiáticos. Como mudar o comportamento humano através de um feedback emotivo? É possível mudar o comportamento humano através de uma interface? Claro, são as interfaces persuasivas. Eu vou mostrar alguns exemplos, alguns vídeos do YouTube, no próximo vídeo, bem interessante sobre isso, e que a gente também pode fazer dos nossos sistemas computacionais. Tá? Vou mostrar alguns exemplos também. Antes de a gente continuar, eu queria que vocês olhassem para essas duas interfaces. Ambas são para formatação de texto. Tá? Ou formatação de um documento feito, por exemplo, num processador de texto, seja o Word, ou seja qualquer um deles, tá? Então, são dois projetos, tá? Com conceitos diferentes, vocês podem olhar. Ele considera o espaço do problema totalmente diferente um do outro, ambos para formatação, mas eles têm uma proposta diferente uma da outra. E qual das duas você preferiria? Vou dar uns 10 segundinhos para vocês darem uma olhada nas duas. Veja que ambas têm as mesmas informações, praticamente. Então, claro, aqui tem mais informação, aqui talvez a gente tenha que clicar em algum botão para poder abrir um modalzinho na frente, mas basicamente ambos têm o objetivo de formatar. Tá? Eu não acredito que alguém tenha dito que preferia essa interface. Tá? Acredito que todos disseram que preferiria essa daqui, que era mais simples. Mas se eu disser a vocês que essas duas interfaces foram feitas para um experimento grande que foi feito há um tempo atrás, em que os projetistas que os projetaram pensou essa interface aqui para mulheres americanas e brancas. Mulheres brancas americanas. E essa interface aqui, eles acharam que iria agradar mais homens europeus e... Deixa eu ver... intelectuais masculinos adultos europeus. Então, veja que coisa, né? Então, eles realizaram os testes, obviamente, com milhares de usuários, e viram que, na verdade, as hipóteses deles caíram por água abaixo, que, na verdade, a grande maioria dos usuários preferiram a interface da direita. Mas a hipótese deles era que a caixa de diálogo à esquerda, no caso essa aqui, deixa eu só botar aqui o apontadorzinho, essa aqui, ela seria preferida por mulheres brancas americanas. Por quê? Porque eles preferem uma apresentação mais detalhada, com formas curvilíneas e a ausência de alguns termos mais brutais, favorecidos pelos engenheiros de software masculino. Olha que coisa, tá? A caixa de diálogo da direita foi projetada para intelectuais masculinos adultos europeus, tá? Porque gostam de uma prosa mais suave, um tratamento restrito da densidade, realmente é bem menos denso, tá? E uma abordagem clássica, a seleção de fontes. Obviamente, como eu disse a vocês, que todo mundo preferiu, ou 99,99% disso aqui, porque já está claro que questionar uma boa estética, a simplicidade da interface, que proporciona uma boa intuição, já é considerada, inclusive, uma heurística que você deve utilizar em um princípio de design, e, obviamente, que quanto mais simples for, a maioria dos usuários vão preferir, tá? Poderia melhorar isso aqui, mas tudo bem, não vem ao caso. Como tem interfaces amigáveis, um dos pioneiros foi a Microsoft, tá? Na década de 90, ela criou aquele Em Casa com o Bob. Foi na época que os computadores pessoais, década de 80, final da década de 80, 90, começaram a surgir e as interfaces gráficas surgiram lá no Windows 3.11. Não sei se alguém aqui chegou a utilizar o Windows 3.11, porque antigamente era o que? Era Shell. Né? A gente usava Shell para poder dar comando e utilizar as interfaces. Era quase programação. Mas com as interfaces gráficas, muitos usuários tiveram dificuldade de entender para que era
os sistemas computacionais que existiam na interface, o sistema operacional cheio de aplicativo, para que se vê que era aplicativo, ou até mesmo associar aquele aplicativo com o que ele fazia no mundo real, sem o uso do computador. Tá? Então, surgiram as metáforas 3D, lembra? Metáforas, algo importante, né? Que a gente considera, vou até aqui abrir no segundo capítulo, quando a gente tem os modelos conceituais, né? Uma das coisas que a gente, aquele frameworkzinho que a gente tem para criar o modelo conceitual, é exatamente pensar na metáfora que a gente vai utilizar na interface. Tá? Veja que a metáfora que ele utilizou para os dois tipos de design foram completamente diferentes, foram baseados nesse tipo de perfil de usuário e ele viu que não funcionou. Mas pelo menos ele testou para ver, né? Então, as metáforas 3D baseadas em lugares familiares começaram a surgir e a Microsoft foi uma das pioneiras com o aplicativo chamado Em Casa com o Bob. Qual era a ideia da Microsoft? Não, já que as pessoas tinham dificuldade de utilizar os PCs, os usuários comuns, que nem eram muitos ainda, mas já eram muitos no mundo, algumas dezenas de milhões, talvez, ele resolveu criar uma interface, onde a interface parecia com a casa da pessoa, e a pessoa podia ir clicando nos objetos da casa, que ele realmente utilizaria aqueles objetos para realizar alguma tarefa, mas que agora ele usaria no computador e ele poderia abrir o aplicativo a partir daquela interface 3D. Então, eu até gravei um vídeo, até tem um videozinho aqui, tá? Da interface com o Bob, não sei se alguém chegou a conhecer. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente a interface. Então, essa é a interface. Veja que ele tinha a portinha para você abrir, bater na porta e entrar, né? Em casa com o Bob. Tem um cachorrinho, né? Que é o velho zoomorfismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Put a interface on top of a lot of common Windows tasks, something that would be friendly and familiar and get sound effects as well. And you get to pick your profile. Você viu que uma forma de dizer que para você entrar, precisava colocar um password, ele perguntou, é Matt ou é um convidado? Aí não é Matt, então bota a senha, Matt. Então, você vai botar a senha. Então, ao invés de ele abrir a tela de login, quando ele entrou no sistema, ele abriu isso aí, então o usuário é inexperiente, colocou a senha dele. Ah, tá, é porque eu estou entrando na casa, eu tenho que botar minha senha para poder ter acesso à casa. Isso é real, tá, pessoal? Isso não é fictício, não. Isso existiu realmente. Eu cheguei a usar esse sistema. Em 97, 96, mais ou menos. Então, veja cada uma da interface aqui. Aqui eu tenho calendário, aqui eu tenho um relógio, aqui eu tenho livros, aqui eu tenho uma folha com um lápis em cima, aqui eu tenho uma pasta com arquivos, aqui eu tenho uma caixinha com correio. Então, eu clico aqui, vou abrir meu e-mail, clico aqui, abro o calendário, clico aqui, abro a configuração de hora, clico aqui, abro meus documentos, clico aqui, abro o Windows Explorer, clico aqui, abro o Word, e assim vai. Então, veja que é uma metáfora 3D para poder propiciar ao usuário que ele se reconheça no sistema computacional e saiba quais aplicativos ele deve utilizar. And here we are in the living room for Microsoft Bob. And you might recognize the dog. Veja que era uma interface bastante guiada, tá? Então, até certo ponto, chata. Mas, obviamente, você tinha como configurar isso para poder tirar se você já tivesse experiência. E eu, obviamente, usei isso, obviamente, para poder ver. Mas eu nunca usei essa interface porque eu não precisava. Eu era estudante de computação na época e eu já sabia mexer nessas interfaces como o Windows 3.11, o Windows 95, etc. It looks a little bit like DOS programming even. Just click on it. Another helpful hint there from the little dog. So let's see what we've got around here. As you can see the fantastic 90s visuals there out of the window. We've got a calendar, some sort of clock. Veja que é uma mãozinha para ele poder clicar, tá? There, a few books here. And actually these things down here are actually productivity applications. We've got a word processor, simple room. So add something. Bem, eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos do que se tratava. Então, esse vídeo, se você procurar Em Casa com o Bob Microsoft, você vai encontrar ele facilmente. Tá?
Outra iniciativa da Microsoft foi o Clip, né? Eu acho que alguns de vocês já pegaram o Clip, o Windows 95, o Windows 98, que esse clipezinho estava agregado muito aos aplicativos do Office, tá? Que era para ficar dando dicas a você, para ficar sugerindo coisas. Era um porre. Foi das iniciativas da Microsoft que mais decepcionaram em todo. Eu acho que foi a que mais decepcionou. Ele não agradou, mas demorou demais a sair. Quer dizer, isso é uma coisa que acho que muitos profissionais não conseguem entender como é que a Microsoft demorou tanto a tirar isso, né? Foi chato, distrativo, paternalista, foi o quê? Por que não agradou? Ele era muito paternalista, tá? Ele queria ficar dizendo o que é que você ia fazer, sempre. E isso é um porre para o cara que é experiente. Tá? E o Office, o Microsoft Word, por exemplo, a grande maioria dos usuários, eu diria que 90%, eles já sabem fazer o básico. Ele raramente precisa pesquisar lá no Help alguma coisa que ele vai fazer. Não vou dizer que ele nunca faça isso, até eu faço de vez em quando isso. Muitas vezes não é útil, mas eu faço. Mas é raro a gente fazer isso. Então é muito paternalista e a gente não aguentava isso. Tá? Então, que tipo de usuário gostou do clipe? Tá? Certamente aquele usuário muito inexperiente, aquele usuário que ele é realmente um usuário que depende de uma interface paternalista e de alguém pegando na mão para fazer tudo. Tá? Talvez um usuário do futuro. Espero que não seja assim, mas assim, eu estou vendo essa geração, inclusive inclui vocês, uma geração tão dependente, que depende tanto da opinião dos outros, que depende tanto da ajuda dos outros, que para estudar alguma coisa depende do professor estar lá, que ao mesmo tempo eu não sei como é que vocês vão se chocar no mercado quando vocês chegarem, em que hoje em dia a gente tem os mocks lá com os cursos disponíveis e a gente tem que aprender a todo momento sem poder ficar esperando. Mas é um desafio e é algo que a gente deve discutir. Então, algumas causas de interface frustrante. São várias, tá? Mas deve ser considerada, inclusive para design, para questões de design. Quando um aplicativo não funciona corretamente ou falha, isso é terrível. Um bug, por exemplo, é inaceitável, tá? Quando o sistema não faz o que o usuário quer, ou seja, ele não é eficaz, alguém vai dizer, meu sistema não tem nenhum bug, tem mais de 200 telas sem nenhum bug, o que é que adianta se ele não faz o que o usuário quer? Tá? O que é que adianta se você não considerou as necessidades do usuário na hora de desenvolvê-lo? Não é não ter bug. Bug é o mínimo. Eu prefiro ter um bugzinho de vez em outra para poder fazer, mas o sistema fazer o que eu quero. Quando as expectativas de um usuário não são atendidas, que é muito parecido com o senhor não faz o que o usuário quer. Quando um sistema não fornece informações suficientes para permitir o usuário saber o que fazer, ou seja, ele não oferece ao usuário uma boa visibilidade ou até mesmo uma boa navegação de forma que o usuário aprenda facilmente a utilizar o sistema. Quando as mensagens de erro aparecem vagas e obtusas, algo muito comum. Eu estava usando hoje, deixa eu me lembrar qual era, o Gmail, tá? O Gmail, em algum momento do Gmail, eu estava utilizando e apareceu uma mensagem de erro. É algo super raro acontecer, eu não vou lembrar exatamente onde era, mas a mensagem era muito mal elaborada, tá? Muito técnica. Eu fiquei bastante frustrado em ver que o Google fez uma mensagem daquele jeito. Então, a mensagem, ela deve ser clara, tá? Não deve ser vaga, não deve ser obtusa. Ao mesmo tempo, não necessariamente tem que ser paternalista. Olha, meu filho, me desculpe, vamos rezar uma Ave Maria e 2 palhoços, porque não. Mas ela deve oferecer uma mensagem claramente dizendo qual foi o erro, por que ocorreu, e fazer com que você volte para poder realizar a tarefa novamente. Se recupere do erro. Quando a aparência da interface é berrante, barulhenta, confusa ou condescendente, é horroroso, tá? Interfaces berrantes, barulhentas, são interfaces o quê? Poluídas, tá? Que não são simples. E parece absurdo. Ah, Petrônio, quem danado a fazer isso? Quem danado? Não queira que eu faça um teste com vocês, não, que é capaz de a maioria de vocês fazer uma interface barulhenta e confusa, porque não quer revisar, tá? Mas não é culpa de vocês, muitas vezes, é culpa do cliente, é culpa do usuário, é culpa do time to market, que é aquela pressão muito grande de entregar rapidamente e não dá tempo de revisar e ir tirando coisas que não são necessárias. Ou outra questão de interface frustrante, quando o sistema exige que os usuários realizem muitas etapas para realizar uma tarefa, apenas para descobrir um erro que foi cometido anteriormente, e elas precisam começar tudo de novo, ou seja, o próprio Steven Krug, ele diz uma coisa muito interessante. Muitas vezes tem muitos profissionais de design de interface, de experiência do usuário, que acham que quantidade de passos para realizar uma tarefa é a principal coisa. Ele acha que não é, tá? Muito embora, obviamente, a gente deve diminuir a quantidade de passos, porque isso diminui o tempo também que ele vai executar a tarefa. Mas é melhor que o usuário realize vários cliques para poder realizar uma tarefa, mas chegue no final e tenha a tarefa realizada. Do que, por exemplo,
clicar três vezes, chegar num ponto e ver que errou. Tem que voltar para o começo, mais 3 vezes, errou novamente. Tá? É melhor que tenha mais passos, que fique claro, que dê confiança ao usuário para que ele saiba que está chegando ao que ele deseja, do que simplesmente ele ficar se frustrando toda hora com erros, que na verdade não é bug, mas é não conseguir fazer o que estava fazendo e ter que voltar. Pelo menos que a interface, se cometeu esse erro, faça com que ele consiga voltar e recuperar do erro e tentar novamente. Essas questões de truques já são muito batidas e não devem ser utilizadas, como esta página está em construção. Se aquela página ou aquela parte do sistema não está pronta, o usuário não tem que saber que ela nem existe. Tá? Ah, Petronio, então eu vou evitar colocar aquela página e dizer ainda está em construção. Eu vou além. Tire do menu. Tire da navegação. Ele não é nem para saber que aquilo existe. Tá? Petrônio, e quando eu tenho vários perfis de usuário, então eu tenho que apagar o perfil apagar algumas opções que o usuário não tem acesso? Sim, poderia fazer isso. Mas eu tiraria, tá? Porque também é frustrante o usuário ver que tem opção e que ele não pode fazer. Por mais que não esteja clicável e que ele não vai cometer o erro de clicar e aparecer uma mensagem que ele não pode fazer. Mas só em ter a opção e ele se frustrar, que pena, cara, quer dizer que pode fazer esse sistema e eu não estou fazendo. A gente tem muito isso em sistemas que são pagos, né? E que ele deixa lá para poder dizer, você não pagou, o problema é seu. Se pagar, você tem acesso a isso. Tá? Então tem que ter cuidado com esses truques, oferecer realmente aquilo que está pronto e aquilo que é funcional, tá? E usável. Mensagens de erro, tá? Por exemplo, mensagem dessa deve ser evitada. O aplicativo Word Wonder foi encerrado inesperadamente devido a um erro do tipo 2. Que danado é tipo 2? Tipo 2 funciona para programadores, talvez, que estejam trabalhando junto naquele sistema, e pode ter certeza que esse grupo de programadores é cheio de gambiarra. Porque tipo 2, sequer ninguém sabe o que é um tipo 2. Tá? Então, por exemplo, poderia ser, o aplicativo provavelmente parou devido à má codificação do sistema operacional. Ou seja, muito claramente você explica o que tem, o erro que foi cometido. Schneiderman é um dos grandes pesquisadores e autores de IHC, tem um livro muito famoso, inclusive que junto com esse aqui são os mais utilizados em faculdades de computação do mundo. Ele dá algumas dicas que não devem ser colocados em mensagens de erro. Por exemplo, evitar usar termos como fatal, inválido, ruim ou mal, porque senão você vai findar causando um ataque cardíaco na pessoa que for utilizar. Ainda mais em letra maiúscula. Fatal, erro fatal. Começa a chorar, abraça o computador e se desespera e tem um ataque cardíaco. Não, esse tipo de palavra tem que ser evitada. Avisos de áudio também devem ser evitados, porque assombra o usuário, chama a atenção que a pessoa está errando e as pessoas do lado estão ouvindo, tá? Evite letras maiúsculas e números longos. Letras maiúsculas dá sinal que a interface está gritando com o usuário, tá? Números longos também não são recomendados. As mensagens devem ser precisas ao invés de vagas, tá? Ao mesmo tempo, não devem ser muito grandes. Porque se é muito grande, o cara não vai ler. Lembra que o cara não lê, que o cara faz a passagem no F da tela, ele quer ver rapidamente, ele quer olhar a mensagem de erro e, através de uma ou duas palavras, reconhecer o que significa aquilo. Tá? Então, se está muito grande, revise e vai reduzindo. Deixe precisa, sem ser vaga, mas, ao mesmo tempo, pequena. Petrônio, mas se eu não conseguir escrever de uma forma pequena, então coloque ela pequena e coloque um botãozinho do lado, um link dizendo mais detalhes, clique aqui, ou então mais detalhes. E se o usuário quiser ver detalhes daquela mensagem de erro, ele clica e você mostra. Mas se ele não quiser, se ele ficar satisfeito somente com aquela frase pequenininha, já é suficiente. E fornecer ajuda sensível ao contexto, tá? Então, o que é oferecer ajuda, fornecer ajuda sensível ao contexto? É o seguinte, a interface hoje em dia é um mundo de coisas, um mundo de possibilidades, um mundo de componentes que o usuário se depara com interface a todo momento, várias interfaces diferentes, e a gente não tem mais aquele momentozinho de ir naquele help, naquela ajudazinho, não. Geralmente a interface, a ajuda está contextualizada ao longo da interface, seja no autocompletar, ou seja até mesmo num help pontual, em que a gente coloca, por exemplo, ao lado de cada campozinho do meu formulário, eu tenho uma interrogaçãozinha que ele pode colocar o mouse em cima e ele vê uma explicação de como
do que tem que ser preenchido ali. Isso é uma coisa tão básica, né? Mas que a gente vê tanto sistema grande de empresas gigantescas que não fazem coisas dessa natureza. Eu estava fazendo um cadastro num congresso ontem da I3E, ou seja, aí fui fazer o cadastro lá, pedi um monte de dados de um formulário. Aí eu comecei a preencher, o começo bem simples, chegou umas coisas lá que eu não conseguia entender o que é que ele queria. Porque ele pediu uma coisa lá, podia ser várias coisas diferentes. E eu clicava e ele dava mensagem, não, tem que ser só número, não tem que ser... Eu fiquei revoltado, porque é um sistema muito utilizado, é o edas.com, tá? Que é um sistema utilizado por várias conferências mundiais, ou seja, um negócio que é utilizado há dezenas de anos, ou há vários anos, e com erros absurdos desse tipo. Ou seja, todo usuário passando por frustração dessa natureza é inaceitável, tá? Então, colocar uma interrogaçãozinha para o usuário clicar, botar o mouse em cima, ele entender do que se trata aquilo, então colocar máscaras, tá? Dentro da própria do próprio campo, ou até mesmo a explicação do que o campo significa dentro dele, de modo que quando ele clique lá para digitar, ele desapareça e ele possa clicar. Tem gente que questiona que isso não é legal, eu às vezes concordo, especialmente se é muito complicado aquele campo, porque quando ele clica, ele não vai mais ter acesso a tirar dúvida, ele teria que voltar. Então, ou seja, vai ter que estudar essas ajudas contextuais que são colocadas na interface para que você vá ajudando o usuário sem precisar que ele vá no help lá, que ele não vai mesmo, e que ele não fique frustrado e desista de usar aquele sistema. Por exemplo, qual mensagem de boas-vindas você prefere ao entrar no sistema? Por exemplo, a gente vai usar um sistema computacional Não, isso aqui tem um errinho. Eu acho que Ângela, quando foi revisar, mexendo no layout, ela... Não, isso é uma mensagem... Ah, não, tá correto. É uma mensagenzinha de erro quando você erra um exercício. Então, poderia ser, olá, Cris. Ou seja, tratou você pelo nome, que é uma coisa legal, já criou empatia. É bom ver você de novo. Bem-vindo de volta. Agora, o que estavam fazendo na última vez? Ah, sim, o exercício 5. Vamos começar de novo? Ou vamos tentar de novo? Ou a resposta 2, incorreta, tente novamente. Eu prefiro a segunda. Tá? Tem gente que prefere a primeira. Então, você tem que conhecer o usuário para poder saber se ele quer esse blá, blá, blá todinho, esse monte de explicação. Ou seja, é melhor ser claro, ser direto, mas, obviamente, não ser vago. Tá? Eu sei que está incorreto e sei que ele pediu para tentar novamente. Para mim, já é suficiente. Ok, a gente vai, no próximo vídeo, a gente continua com a parte de persuasão, de interfaces persuasivas. Termine de assistir esse vídeo e já comece o próximo, que vai ser útil para o exercício que nós teremos um pouco mais à frente. Até mais.